Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos aqui pela página, da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro. Uma alegria nos reencontrarmos aqui para mais uma oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos, Então, meu abraço a todos aqueles que venham acompanhar esse vídeo em outro dia, outro horário, e rogando as bênçãos do alto, rogando a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspirem a todos, para que nós possamos aproveitar bem mais esses momentos que estivermos aqui juntos, através da internet, das redes sociais, aqui trocando, nossas experiências, um pouquinho do nosso conhecimento. Então, desejo muita paz a todos. Hoje, dia 22 de julho de 2021. Então, alegria de perceber aqui os amigos e amigas já conectando. A Zaide Calil, bem-vinda, Zaide, boa noite. A Thelma Fonseca, nosso amigo Joaquim Bueno, da Casa Espírita, a Lourdes Bonafim, nossa cunhada, boa noite, Lourdes. A Vera Luzia, a Rosa Lima Barros, boa noite, Rosa, bem-vinda. Thaís Cunha, querida amiga. Antônio Sérgio Beleze, Maria Helena Butião, quem mais aqui? Cláudia Laforga de Toledo, a Neuza Beleze, Rogério Sampaio. Ô Rogério, beleza, bem-vindo, viu? Um abraço. A Rosa Luzia Soares, que bom que tá aí também, né, Rosa? A Juliana Maria Braz, outra amiga muito querida, dizendo aqui abençoada noite para todos nós, né? Boa noite, querido irmão e amigo Paulo, que muito bom, viu, Juliana? Muito obrigado aí pelo carinho, pela presença. Vamos então, iniciando, nós vamos relembrar que na semana passada, a Zene Carone também, a Lu Rocha, legal, bem-vindas, viu? A Marilena Liporini aqui também pelo Instagram, muito legal. Na semana passada, nós concluímos o estudo daquele tópico Relações de Além-Túmulo. E hoje nós vamos estudar relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Lembrando sempre que estamos ainda estudando o capítulo 6, capítulo bem longo, da segunda parte do livro, que trata sobre a vida espiritual. Tudo bem? Nossa amiga Divina Arruda aqui também no Instagram. Boa noite, Divina, bem-vinda. Então, nós vamos já iniciando, vou percebendo aqui vários amigos e amigas também conectando, uma alegria, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Querido amigo Geraldo Magela, lá de Minas, Dizendo aqui boa noite a todos, de Jatobazinho, Minas Gerais, muito legal. A Eliana Trevilato, bem-vinda, Eliane, muita paz, viu, para você. A Jane Fernandes, Tony Sueli Pedrosa, a Jane Fernandes, legal. Então, pessoal, vamos iniciando. Nós vamos partir hoje da questão 291. Quem estiver aí com um livro que queira acompanhar, a Karina Simões também. Que bom que deu certo, né, Karina? Bem-vinda, viu? Boa noite. Pessoal, falo sempre para vocês que quem puder aí colaborar com alguma informação que acrescente aquilo que estou comentando, porque às vezes a gente comenta alguma coisa, mas nunca vai ser completo, De repente vocês têm uma informação aí que reforça, o estudo, me corrige às vezes se eu tiver alguma coisa equivocada, ou alguma pergunta que queiram fazer. Então reforço sempre essa possibilidade que eu acho muito válido e agradeço quando vocês puderem fazer, tá bom? Ana Lúcia Olive Matos também, boa noite, viu? Legal. Pessoal, então, questão número 291,
Allan Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos afeições particulares? Então vejam que a pergunta é bem interessante, porque nós já estudamos, né, em outras lives, aí, em outras né, reuniões que fazemos, que os espíritos se unem, né, pela simpatia, em comunidades, em grupos, em famílias, né? Nós já estudamos isso. Só que agora Allan Kardec quer saber, né, se eles se unem por afeições particulares, ou seja, dois espíritos, né? Será que se unem numa afeição ali entre eles, né? E a resposta: do mesmo modo que os homens, né, que o ser humano, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, interessante, né? Eles estão dizendo aqui, confirmando aquilo que a gente imaginava, já sabemos, né? Que os espíritos se unem, sim, né? Em afeições particulares, né? Dois espíritos mantêm ali um relacionamento afetivo entre eles, né? Do mesmo modo que nós, porém, né? Olha que legal, porém, o laço que liga esses dois espíritos é mais forte, né? Porque é um amor mais puro que vai existir entre os espíritos. Vai haver mais sinceridade naquele relacionamento. Por que isso, né? Justamente eles estão respondendo ali, porque esse laço de ligação, né, da afeição entre dois espíritos, não se acha exposto às vicissitudes das paixões. O que seria isso? Vamos relembrar, né, o conceito de paixão, paixões. A paixão vem a ser o quê? A influência que a matéria exerce sobre o espírito. Tudo aquilo que o corpo, né, principalmente, interfere de alguma forma nas emoções, nos sentimentos, desperta algo no espírito, né? Tudo aquilo que o corpo provoca no espírito é uma paixão. Tá? Então aqui eles estão dizendo: não se acha exposto às vicissitudes das paixões, ou seja, aquelas coisas ruins das paixões, né? Que seria tipo os interesses. Vamos supor, às vezes existe um casal aqui da Terra que se une, né? Aparentemente com grande afeição, mas pode ser que por trás da aparente afeição exista mais interesses, né? Interesses às vezes, né, financeiros, vários outros tipos de interesses. Existe mais aquela busca do prazer, do erotismo, da sensualidade, está visando mais, né, atração física do que um amor realmente, né? Aqui existem também nos relacionamentos o problema dos ciúmes exagerados. Tudo isso são vicissitudes das paixões que atrapalham os relacionamentos, fazendo com que eles muitas vezes não perdurem por muito tempo, né? Então nós vemos muito comum aqui entre nós relacionamentos durarem pouco tempo, né? Porque muitas vezes não é pelo laço verdadeiro de um amor mais puro, como eles estão dizendo aqui que acontece entre os espíritos. Então, o relacionamento entre os espíritos, a tendência lá no mundo espiritual é que ele dure mais tempo, esse laço de afeição, de ligação é mais forte entre eles do que nós. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida? Algum acréscimo aí que vocês podem me ajudar? A Ju Santos também. Boa noite, Ju. Luiz Otávio Henrique, nosso amigo lá de Pongaí, sempre aqui presente também nos ajudando. A Rosa, né, a Rosa Luzia Soares enviando aqui um abraço. Legal, Rosa, abraço. Aldete Oliveira também, boa noite. Nossa amiga Viviane Bellini, que bom aqui também. André Tarifa, outro amigo muito querido lá de São Paulo, que nos convidou até para participar um dia, um próximo evento que ele está realizando. O André realiza um belo trabalho de estudo do livro O que é o Espiritismo, né? Da obra de Kardec.
Então, vai ser uma alegria poder participar junto dele numa oportunidade próxima aí. Um abraço, viu, André? Daniela Pimenta Neves não está conseguindo. Ixi, a Daniela está com algum problema de internet, mas eu acho que está normal, né, pessoal? A maioria de vocês está comunicando aqui, parece que tranquilo, né? Maria Antônia Casadei. A Maria Helena dizendo aqui, né? Assim como Francisco e Clara de Assis, os laços, né? Fora na caridade. O casal, né? Muito bonito aqui da Terra foi realmente Francisco de Assis e a Clara, né? Que comungaram um amor aí muito espiritualizado, né? Uma coisa mais transcendente, né? Muito bonito. Jefferson Dias, boa noite. E a Juliana dizendo aqui, é por isso que com nós encarnados, né, conhecemos pessoas há tão pouco tempo, mas parece que conhecemos há muito tempo, né? Existe tanta, cortou aqui, existe tanta boa energia e com outras não. Então, a gente percebe, né, Juliana? Essa questão que você comenta é sobre a questão da sintonia, da afinidade, né? Porque às vezes a gente tem aquele primeiro impacto. O ruim que às vezes é um impacto de antipatia, né? Tem pessoas que às vezes você encontra e já não. As pessoas têm aquele jargão, né? O santo não bateu, né? O santo não cruzou. É aquela ideia de que parece que algo ali não está legal. Mas a gente não pode se firmar muito nessa primeira impressão, porque às vezes com o tempo vai se transformando em uma boa amizade, né? Mas outras vezes, como a Juliana diz aqui, né, às vezes a gente conhece há pouco tempo, mas já existe uma boa troca ali, uma energia legal, né? Uma facilidade de aproximação, uma simpatia, né? É a questão das afinidades aí, né? Dailê Miolo também aqui, legal. O pessoal retornando que tá ok, então, obrigado, viu, gente? A Daniela deve estar com algum probleminha lá na internet, então, dela, né? A Leonora Roque, uma tia minha, bem-vinda, viu, Leonora? Prazer ter você aqui participando com a gente também. E o Eugênio mandando um abraço aqui pelo Instagram. Um abração, Eugênio. Grande amigo. Então, pessoal, vamos mais uma questão agora. Nós vamos comentar a pergunta número 292 junto com a 293, tá bom? Se alguém tiver com o livro, eu vou ler a 293 e no meio dela nós vamos comentar junto, porque faz sentido as duas questões, tá bom? Então, 293, conservarão ressentimento um do outro, né, os espíritos, no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Olha, veja bem que interessante a questão, né? Duas pessoas que foram inimigas aqui na Terra, será que após a desencarnação, quando eles retornarem ao mundo espiritual, eles vão conservar ressentimento um do outro? Se a gente não ver a resposta, né, como é bom a gente pensar antes, eu creio que, pelo que nós já ouvimos, já lemos dos romances espíritas, nós somos induzidos a pensar que eles vão conservar ressentimento, né? Porque se eles eram inimigos na Terra. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Eles então conservarão ressentimento um do outro? Resposta: não. Puxa vida, mas não, eles eram inimigos, por que não conservam ressentimento? Agora eles vão explicar. Eles compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, é bem interessante essa resposta, porque a gente às vezes é tentado a pensar que existiria, né, ressentimento. Mas aqui ficou bem claro que a maioria dos espíritos, olha, que desencarna, compreende rapidamente no mundo espiritual
que o motivo daquela discórdia que havia aqui entre eles era muito simples, né? Muito estúpido, até como eles colocam aqui. O motivo pueril, né? Um ódio estúpido, não havia necessidade de manter aquela rivalidade, mesmo porque eles acrescentam aqui, né? Que muitas vezes era por causa de interesse material. Então, às vezes, brigava por causa de uma disputa aí judicial, né? Por causa de um bem qualquer, porque aconteceu isso ou aquilo que prejudicou o outro. Então, a hora que desencarnam, que os bens materiais não importam mais em nada, porque tudo fica aqui, né? Aí os espíritos vão perceber que eles perderam tempo, ficaram com aquelas brigas, com aquelas desavenças, né? Então eles vão se reconciliar rapidamente. E nesse sentido, então, que eles respondem que esses espíritos não vão conservar ressentimento, justamente por perceber, né, essa infantilidade, vamos dizer, né? E isso aí é um alerta para a gente, porque muitas vezes nós aqui mantemos desavenças, desentendimentos, criamos inimizades por motivos muito banais, né? Muito simples, que a gente precisa considerar assim. Até que ponto esse motivo é tão importante? Porque às vezes a gente não quer perder nada, né, no sentido material. Se alguém nos causou um prejuízo, a gente aí rompe a amizade. Então, o que vale mais, né? As amizades, um bom relacionamento ou os bens materiais? A gente ainda tem uma visão muito estreita aqui na Terra, né? Por isso que sempre eles reforçam que o espírito livre da matéria, quando desencarnou, ele vê as coisas com outro prisma, né? Ele atribui valores diferentes para cada situação. E isso serve muito de alerta para nós, justamente pelo que diz, só reforçando, né? Para que a gente esteja sempre atento. Será que o que eu estou brigando, eu estou disputando, é uma coisa tão importante assim para manter uma rivalidade, né? Para criar inimizades, para deixar de ter a companhia de alguém que a gente acaba desprezando? Então, tudo isso é bom para refletir, né? E eles acrescentam então agora uma parte que eu vou relacionar com a questão 292, tá bom? Eles dizem assim: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Então aqui eles estão se referindo a alguns espíritos, né, que após o desencarne vão conservar sim essa animosidade, como eles dizem, né? É um desejo aí do mal, um ódio, né? Eles vão continuar com esse sentimento ruim. Mas vejam, né, referente à questão 292, que diz assim: apenas os espíritos impuros alimentam ódio entre si. Quem são os espíritos impuros? A gente precisa sempre recordar lá da escala espírita. É bom a gente estar relembrando sempre. Escala espírita, quem quiser depois reler, está lá nos itens 100 a 113, tá? Fala sobre aquela classificação dos espíritos. Então, lá na escala espírita, Allan Kardec, sob a orientação dos benfeitores espirituais, classificou todos os espíritos em 10 classes, né? De acordo com a evolução de cada um. Ele começa, a última classe, que é a mais, né, a menos evoluída, a mais inferior, ele chamou de espíritos impuros, são aqueles mais atrasados. São esses que estão sendo citados aqui. Esses conservam animosidade, são aqueles espíritos presos ao mal, que têm o prazer de fazer o mal. Não são como muitas de nós, que, como foi dito anteriormente aqui, que pode até manter inimizade, mas a hora que reconhece que o motivo era simples, né, era muito infantil, a gente deixa de lado e fica bem. Mas eles não. Esses espíritos impuros, eles têm um desejo de fazer o mal, o desejo de perturbar. Esses espíritos, pessoal, são aqueles que no Evangelho são citados lá como os demônios, né? Quando o Evangelho faz menção a demônios,
são esses irmãos, né, que são irmãos nossos, mas que ainda estão numa condição bastante atrasada, porque estão presos ao mal, tá? Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Não é porque é a última classe que todos nós tivemos que necessariamente passarmos por essa maldade, por essa vontade de fazer o mal. Isso aí é livre-arbítrio. Eles querem agir no mal porque é o desejo deles, tá? Senão a gente pode pensar assim, todo mundo tem que passar por isso, tem que fazer o mal para depois aprender. Não. Lembra que nós já estudamos algumas questões atrás que alguns espíritos avançam rapidamente em linha reta, como Jesus foi um desses, que não ficou perdendo tempo, né? Presos ao mal, agindo no mal. Então não é uma necessidade, é uma opção deles, mas que um dia também vão deixar essa condição e continuar avançando, né? Na sua escalada evolutiva aí. Vamos ver aqui se tem alguma colocação aqui no Face. Juliana, que isso, legal. Eu que agradeço. O Marcos Umeda, nosso amigo. Abraço, Marcos, bem-vindo. A Juliana dizendo aqui, desculpa perguntar novamente. Não, é que eu acho que eu não entendi mesmo antes, viu, Juliana? Não tem nada de pedir desculpa, não. Mas e se uma pessoa desencarna, né, e mantinha uma desavença com alguém aqui na Terra, no plano espiritual, esse sentimento de inimizade acaba? Então, foi mais ou menos isso que a gente comentou um pouco aí, né, Juliana? Que ela mantém uma inimizade com alguém. Esse sentimento, a maioria das vezes, ele vai deixar de existir, né? Justamente porque a gente vai perceber que o motivo que tinha a desavença era pueril, era muito simples, não era tão importante assim. E isso a maioria, né? Mas pode ser que alguns espíritos ainda conservem algum tempo. Nós vamos, inclusive, comentar mais à frente, aí, Juliana, já adiantando, que alguns espíritos realmente não perdoam, né? E prosseguem numa tentativa de vingança, que são as obsessões, né? Nós vamos comentar um pouquinho ainda, acho que é isso que você deve estar já imaginando aí, né? Mas tem sim essa questão, tá? E acho que até a próxima questão nós vamos comentar sobre isso. Mas eles querem deixar claro assim, né, Juliana, e a todos, que muitas das nossas desavenças, né, que a gente aqui achava, né, que era tão importante, que a gente defendia zelosamente a nossa moral, o nosso orgulho, né, chegando lá percebemos que, né, não tinha tanta importância assim e acabamos nos reconciliando. Isso é que é bom, se modifica aquele sentimento. Mas nós vamos falar um pouquinho aí das obsessões também. Maria Virgínia Caffer, boa noite. Renê Pimenta Neves, legal, bem-vindo, viu? Tá dizendo aqui, não consegui entrar pelo celular. Ah, Daniela, né? Acho que ela entrou do filho, né? Já é a segunda vez que acontece, não sei o que está acontecendo. Então, viu? Hoje parece que tá normal, viu, Daniela? Ela está dizendo que não conseguiu entrar pelo celular, precisaria até ver. Você tentou conectar pela minha página ou do centro? Porque eu compartilhei na minha também, acho que pelas duas daria. Dizendo aqui, né, espíritos impuros, livre-arbítrio, justamente, é escolha deles, né? Não é nada que tem que passar por isso não, isso mesmo. A Priscila Dayana também aqui com a gente, boa noite, viu? Bem-vinda. E a Juliana confirmando, então, era isso mesmo, né? Mas legal, Juliana, obrigado aí pela participação. É bom sempre estar destacando aí os pontos mais importantes, né? Perguntando. É isso aí mesmo. Que pena, hein? A Daniela tá dizendo que tá difícil lá a coisa, hein? Mas vamos tocando aqui. Na questão 295, que a Juliana até comentou, vem agora essa parte aí. Diz assim, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então a gente prejudicou alguém aqui, né?
esse espírito, essa pessoa desencarna, né, passa pela morte do corpo, chega no mundo espiritual. Em que situação que ela vai chegar ao mundo espiritual? Ela vai nos perdoar, não vai perdoar? Como seria isso? Aí eles respondem assim: se eles são espíritos bons, vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Né? Se a gente arrependeu-se, e se eles são bons, perdoam a gente. Se eles são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste, e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então aqui está aquela colocação que a Juliana mencionou ali. Nem sempre vai haver a reconciliação, deixar para lá aquela desavença, vai ter caso aí que a situação fica mais complicada, né? Então eles colocaram aqui, vai depender da condição evolutiva deles. Se eles são bons, eles perdoam. Se eles são maus, maus ainda, né? Porque todos um dia vão se melhorar. Mas se eles são maus, é possível que guardem ressentimento, ou seja, não perdoam de cara. Vai precisar de um tempo. E olha que às vezes o tempo é longo, porque eles estão dizendo aqui que pode perseguir até em outras existências. É a tal da obsessão, né, pessoal? A gente vê muito isso nos romances espíritas, uma pessoa que prejudicou a outra, aquela que foi prejudicada desencarna, e o que ela faz? Ela mantém aquele sentimento de ódio, desejo de vingança, ela quer se vingar a todo custo. Então esse espírito desencarnado, ele vai vir para cá, procurar aquele que o prejudicou, e muitas das vezes inicia um processo obsessivo. E aqui está dizendo, Deus permite. Por quê? A palavra castigo, lembra que a gente já comentou? A palavra castigo não é para uma punição que Deus impõe a cada um de nós, não é nesse sentido. A palavra castigo é no sentido de consequência dos nossos atos. Toda vez que vermos castigo, vamos pensar assim, é a lei de causa e efeito. Nós fizemos o mal, merecemos o retorno da ação. Então a obsessão por vingança faz sentido porque nós prejudicamos aquela pessoa. Melhor para nós se ela tivesse nos perdoado. Mas se ela não perdoou, Deus permite que ela venha se vingar. Não quer dizer que seria o melhor fazer a vingança, vamos deixar bem claro. O melhor seria que aquele espírito perdoasse, até para ele, né, seria o melhor. Porque ele se vingando, ele contrai uma dívida também. Olha que amarração que fica isso, né? Um vai abrir brecha para sofrer a obsessão porque tem a consciência de culpa, o outro vai querer se vingar porque se sentiu prejudicado, quer dizer, não esperou acontecer a justiça divina, porque Deus iria fazer justiça, né, com a lei de causa e efeito, dando o retorno de cada ação. Então aquele que foi o algoz, aquele que prejudicou, ele iria reparar, ele iria passar por uma situação de reparação, de expiação, ele ia sofrer a consequência. Mas aquele que se sentiu lesado, muitas vezes, não quer esperar a justiça divina e quer se vingar. E pode ir até para outras existências, como eles estão dizendo aqui, né? Aí, pessoal, para a gente fechar esse raciocínio dessa questão, vamos lembrar lá aquele alerta de Jesus, tão belo que está lá no Evangelho, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. Ou seja, reconcilie enquanto estamos aqui, os dois encarnados. Porque se nós deixamos o tempo passar, não nos reconciliamos, estamos sujeitos a esses processos obsessivos. A situação se agrava bem mais. Então Jesus sempre falando do perdão, da reconciliação, que não deixássemos para amanhã, porque aquilo vai se estendendo e não sabemos como vai ser o dia de amanhã, né? Se estaremos juntos ainda daquele a quem precisamos do perdão ou que precisamos perdoar, né? Então é bom que não deixe arrastar a situação muito tempo, né? Vamos ver aqui mais alguma colocação que tem.
Ana Lúcia Olive dizendo aqui, até porque quando chegamos lá, ficamos muito lúcidos, né? E entendemos muita coisa. É justamente isso que a Ana Lúcia está colocando. A hora que a gente volta para a parte espiritual, a visão clareia, né? A gente tem uma lucidez, um entendimento melhor da importância das coisas e vemos as coisas de outra forma, né? É justamente isso. Nosso amigo Luiz Otávio dizendo lá, capítulo 10, né? Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Justamente isso, né? Ele dizendo aqui, estudamos ontem, reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho. Esse capítulo aí é maravilhoso, né? Porque é um dos pontos que a gente precisa muito, né? Obrigado aí, Luiz Otávio, lembrando, né? Sempre é boa essas dicas, né? Que de repente alguém já vai lá, já consulta, reforça o entendimento aí, porque o perdão é algo assim essencial para a nossa paz, né? Sempre lembrando que quem perdoa é o primeiro beneficiado. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos, né? Não estamos pensando em porque preciso ser caridoso de perdoar o outro. Não, você perdoou, você fez um bem para você. Você se libertou de muitos problemas aí, né? A Viviane Bellini dizendo aqui, essa vingança pode perdurar por outras vidas? Sim, é isso mesmo, Viviane. Porque eles disseram ali, né? Pode perdurar por outras existências. No caso, vejam bem, tem situações, Viviane, que o desentendimento é tão grave, né? Ah, que bom, Daniela, conseguiu pelo Instagram. Legal, então. Tem desentendimentos que são tão graves, né, entre duas pessoas, por exemplo, um assassina o outro, por exemplo, né? Aí aquele que foi assassinado volta para se vingar e instala uma obsessão cruel em cima daquele que tirou a vida dele, né? Perturba aquele espírito, aquele encarnado até o fim da vida, muitas vezes. E ele, então, quando desencarna, por sua vez, veja bem, vai se sentir também no desejo de vingar. Aí o outro pode estar encarnado, os papéis se invertem, entendeu? Aí agora o que era perseguido passa a ser obsessor e a coisa vai, entendeu? Por isso que pode prolongar-se, né, por outras existências. Então, assim, tem casos de obsessão que duram muito, precisa muito tempo para haver a reconciliação aí, tá bom? Legal, viu, Viviane? Obrigado aí pela pergunta, pela participação, que sempre é muito bom. Acho que é a Daniela que estava aqui ainda, né, dizendo perdoar e tentar resolver as pendências aqui mesmo. É justamente isso. E a Thelma, quanto ao irmão, e quando o irmão não aceita se reconciliar? Isso, boa pergunta, viu, Thelma? A Thelma dizendo aqui, né? E se o outro não aceita se reconciliar? Aí, pessoal, o que acontece? Você está num problema com alguém. O outro não quer fazer as pazes, não quer se reconciliar. O problema é dele. Se você, da sua parte, perdoou, não deseja o mal para ele, não coloca obstáculo para a reconciliação, você está livre daquela ligação doentia. Porque quando dois se odeiam, estabelece uma ligação mental entre eles de ódio. Se um dos dois perdoa sinceramente, né, corta aquele vínculo mental, aquela ligação doentia, e você se liberou do problema. O problema agora é do outro. Então é muito importante, por isso foi muito bom que a Thelma colocou, né, para a gente ter essa ideia de que nós, quando fazemos a nossa parte verdadeiramente, sinceramente, estamos livres aí, pelo menos naquele momento estamos livres do problema. Não quer dizer, né, futuras reencarnações se ficou alguma pendência para se ajustar, mas naquele momento cortamos o vínculo, né, doentio que existia ali. Obrigado, Thelma. A Lauri Moreno, devemos perdoar enquanto estamos a caminho. É justamente isso, né, Lauri? Aproveita enquanto tem tempo, né? E a Juliana dizendo se não acabam ficando nesse campo vibratório negativo, né, por tempos, né, até haver perdão de ambas as partes. Tem casos aí que vai estender muito, né?
A Lúcia dizendo, a gente sente muito bem quando perdoa. É isso mesmo, né, Lúcia? O perdão dá aquele alívio, né? Aquela coisa boa, aquela paz interior, né? Paz de consciência, né? Legal. O que mais aqui? Vamos ver. A nossa amiga Zuleide, muito obrigado pela tua presença. Zuleide é uma amiga muito querida que, mesmo distante aí, né, Zuleide? Está conseguindo acompanhar com a gente. Muito bom, viu? Obrigado pela tua presença. Luiz Otávio dizendo aqui, o problema é de quem não aceita o pedido de perdão, né? Tiramos a nossa algema. É justamente isso aí, né, Luiz Otávio? Se o outro não quer perdoar, se o outro não quer, né, resolver da parte dele, infelizmente ele fica com o problema, né, para ele provisoriamente. E a Cláudia dizendo aqui, né, mas é complicado, você pode até perdoar, mas esquecer jamais. Legal, viu, Cláudia? Muito boa colocação também para a gente comentar um pouquinho, né? E o André dizendo aqui, quem não perdoa é prisioneiro de si mesmo. E a Cláudia colocou ali, né, porque você pode perdoar, mas não esquece, né? Cláudia, nesse sentido, nós precisamos considerar uma coisa, já que estamos abordando aqui bastante sobre perdão, né? A questão do esquecer é o seguinte, pessoal, quando você está em dúvida se você perdoou porque você se lembra, você faz o seguinte teste. Você analisa o seguinte, se você se lembra eventualmente quando alguém faz alguma colocação e te remete lá àquele acontecido, e quando a lembrança vem, você não se sente tomado de ódio, de raiva, de ressentimento, você perdoou. Porque esquecer, pessoal, não vamos esquecer, a memória não se apaga, né? Quando dizem assim que perdoar é esquecer, não é nesse sentido absoluto. A memória ficou gravada, mas se o ressentimento não volta com a lembrança, perdoamos. É diferente da pessoa que se lembra constantemente do ocorrido e todas as vezes que se lembra é envolvida por aquele sentimento ruim de ódio, de ressentimento. Aí não perdoou. Então faz esse teste, né? Vê como que você se recorda. Se recordou tranquilo, perdoou, pode ficar tranquilo, viu, Cláudio? O que mais aqui? Tudo bem aí, né? Obrigado, Marisa. Legal. Pessoal, vamos então avançar mais um pouquinho aqui, né? A Divina dizendo aqui, né? Melhor é estar de bem com todos. Esse é o segredo, né, Divina? O legal é você ficar bem, não importa com quem, gente. Olha, uma coisa eu estou tentando buscar na minha vida aqui, não é bom citar exemplo pessoal, mas nesse sentido, porque eu estou buscando, eu não consegui nada ainda. Mas eu penso assim, eu aprendi que uma das coisas mais importantes é não ter inimizade com ninguém. Se você não aceita a forma da pessoa, não gosta do que a pessoa faz, não concorda com o jeito daquela pessoa, respeita, né? Cada um é livre para ser do jeito que bem pretenda ser. Então não vá buscar inimizade, buscar desavença. Nós precisamos aprender a tolerar, a respeitar, a compreender, né? Criar inimizade é a pior coisa. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance e evitar inimizades, né? Então tá bom, né, Cláudia? Legal. Pessoal, vamos mais uma questão, que é a 296, tá? Pergunta assim, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Ou seja, dois espíritos se gostam, né? Têm uma boa afeição, um bom relacionamento, eles podem deixar de gostar, né? de se gostarem, né? E a resposta, não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, aqui muito claro, né? Entre nós aqui na Terra, isso é comum, não é? A gente vê pessoas, um casal que se gosta, que parece que é aquele amor, né? Aquele amor que parece que vai durar a vida toda, de repente já deixam de se gostar, já até criam uma inimizade, deixam aquela afeição boa, né?
A gente vê muito aqui. Agora, lá no mundo espiritual, eles estão dizendo que não é comum acontecer isso, porque as afeições são mais reais, como a gente já comentou. Né? Uma ligação mais verdadeira, um amor mais puro, que não está envolvido por interesses, né, materiais. Então, é difícil haver essa questão das mudanças de afeições lá. Né? Só que aí depois eles comentam, a Daniela dizendo aqui, não partindo da gente, né, Paulinho? É que temos que muitas vezes saber relevar, aprender a não se importar. É justamente isso, né, Daniela? O detalhe aí é bem esse. Relevar, deixar para lá, né? Não ficar aí exigindo. A pessoa às vezes fala assim, mas eu estou no meu direito, essa pessoa não me respeitou. É muitas vezes o orgulho ferido lá, que está lá no fundo, né? Que atrapalha para que a gente deixe para lá, né? Então essa aí que é a sabedoria, relevar mesmo, né? Não se importar muito com coisas pequenas. Então, voltando aqui na resposta, né, da 296, eles dizem aqui na sequência que os espíritos, eles fazem uma referência sobre os espíritos puros, dizendo assim, sendo puros, suas afeições são inalteráveis, né? Lógico, o espírito quando atingiu o nível mais alto da evolução espiritual, ele não vai ficar mudando de afeição porque ele gosta de todos, né? O espírito puro tem afeição por todos, considera todos seus irmãos. Não se enganam, a afeição deles é mais pura, aquele amor verdadeiro que nós vamos atingir um dia, né? Estamos caminhando aí para isso, né? E eles dizem lá, suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Imagina que maravilha que é o relacionamento entre os espíritos puros, né? Total fraternidade, amor puro, né, verdadeiro, todos desejando bem um ao outro, sem nenhuma segunda intenção. Então, assim, é algo assim maravilhoso que a gente não consegue ainda nem imaginar muito bem como seria isso, né? Tudo bem até aí, nós vamos ver se conseguimos mais uma questão aqui também, né? A Juliana dizendo, busco isso também, né? Todos os dias, respeito é a base de tudo. Legal, né, Juliana? Nós temos que buscar essa... A gente vai despertando, né, pessoal, para essa necessidade da boa convivência. Nós já estamos, assim, numa condição que nós reconhecemos imensas falhas em nós, né? Eu, pelo menos, reconheço um monte de falhas. Mas a gente já tem aquele desejo de fazer o bem, a gente já tem o desejo de viver em paz com todos, né? De não se importar, como a Daniela disse lá, não se importar por coisas pequenas, relevar um pouco as coisas. Esse é o segredo, né, da boa convivência aí. A Zaide dizendo aqui, o perdão é o desprendimento da ignorância do outro. Olha só, perdão é o desprendimento da ignorância do outro. É muito bom, Zaide, porque o outro que não perdoa, na verdade, está agindo com ignorância, né? Não é questão de ofendê-lo, mas é uma ignorância porque ele desconhece que o perdão é algo bom para ele. Então ele está sendo ignorante no sentido de ignorar uma verdade que seria benéfica a ele, né? Então, justamente essa colocação aí. A Ju Santos dizendo, não guardar rancor é o mesmo que perdoar. Então, Ju, boa colocação também, né? Porque o rancor e o ódio, né, são similares aí, né? A gente sente aquela sensação ruim, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio. Se não guarda rancor, é como eu entendo que você, no sentido de perdoou, né? Porque quem não perdoa, guarda rancor. Então, se não guardar rancor, é porque perdoou sim, né? E a Daniela colocando aqui, quando é verdadeiro, né, e puro, flui, justamente. Tudo que é aquela relação boa, né, aquela boa convivência, aquela coisa pura que não mescla interesses, né? Porque aqui nós vemos as afeições muito mescladas ainda pelos interesses materiais, né? Pelas atrações físicas, como comentamos. Então, quando é um amor mais puro, mais verdadeiro, né? Vai fluir naturalmente, porque é algo sincero, verdadeiro, que transcende, né? Então é nesse sentido.
Pessoal, nós vamos mais uma questão agora que eu acho que é muito importante, é bem interessante, que é a questão das almas gêmeas, tá? Porque gera até uma certa polêmica e muita gente às vezes confunde essa questão, né? Que é a 298. E Allan Kardec pergunta então: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Vejam bem, então, que interessante a pergunta de Allan Kardec. Ele quer saber assim, será que quando Deus criou um espírito, ele criou já predestinado para se unir com o outro? Um seria o complemento do outro, nesse sentido das metades, né? Tem até músicas aí românticas, né? Que eles falam sobre as metades, duas metades, né? Então, nesse sentido, será que um é criado para o outro? Quer dizer, eles vão seguir por caminhos diferentes, mas eles estão predestinados a se encontrarem um dia e se unirem, porque estão predestinados a essa união. Por isso que ele coloca aqui, fatalmente um dia se reunirá, né? Então a pergunta é nesse sentido. Vamos ver a resposta que eles dão. Não, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então é muito importante, né, pessoal, a gente diferenciar aqui as metades eternas, esse sentido de um criado para o outro, e as almas gêmeas, que nós vamos falar um pouquinho. Então ficou claro que Deus não criou dois espíritos para se unirem fatalmente um dia. Eles estão dizendo lá que todos nós um dia vamos nos unir numa família só. Todos seremos espíritos afins, simpáticos um ao outro, né? Lá num futuro distante ainda, né? Numa evolução maior, né? Porque seria um absurdo pensar que um espírito é complemento do outro. Se um fosse complemento do outro, não seriam completos até que se unissem, né? Então não faz nenhum sentido. O que existe, na verdade, nessa questão é que dois espíritos muitas vezes convivem juntos durante muitas existências corporais, ou seja, reencarnam muitas vezes juntos, convivendo, estreitando os laços de amor, de simpatia, de afinidade. Imaginem dois espíritos que constantemente estão reencarnando juntos, né? Sempre na mesma família, sempre ali, às vezes invertendo os papéis, né, de relacionamento, mas sempre juntos. Então aquele amor, aquela ligação, aquela simpatia é muito forte. Então eles se tornam tão simpáticos, né, tão unidos nesse amor, que eles parecem, né, parecem almas gêmeas. Aquele casal, quando a gente vê, né, meio raro aí até hoje, mas casais que têm aquela afinidade imensa, né, que tem uma total afinidade, aquele amor bem puro, né, aquela ligação que um lê o pensamento do outro. Então são aqueles que parecem almas gêmeas, mas não nesse sentido de terem sido criados um para o outro, tá? Tudo bem aí com essa questão, pessoal? Alguma dúvida? Querem acrescentar, perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no Face, não consigo acompanhar na hora, né? A Thaís Cunha dizendo aqui, né? Experiência própria. A partir do momento que comecei a agir de forma mais positiva, ouvindo, relevando, entendendo as pessoas nos seus momentos de estresse, isso acaba refletindo e fazendo a própria pessoa a mudar suas ações. Tá vendo que legal? Um depoimento próprio aí até, né, da Thaís, dizendo que faz totalmente sentido essa questão
de relevar, né, entender um pouco mais, deixar para lá aquelas questões pequenas, né? Obrigado, viu, Thaís, pela colaboração aí, pelo depoimento próprio até. E o André dizendo aqui, Paulo acabou com o romantismo. Ei, André. Acabou com o romantismo, André. Mas tem até, lembrei agora, a música que eu estava tentando lembrar é até dos antigos aí, do Fábio Júnior, né? Que ele fala das duas metades, duas laranjas, né? Então, as metades das laranjas, né? Mas tem esse romantismo aí das almas gêmeas, né? Só não foram criados um para o outro, né? Mas valeu, André. Ana Lúcia Olive dizendo aqui, e não necessariamente um casal. É justamente isso mesmo, Ana Lúcia. Não quer dizer que precisa ser um casal, né? Uma relação conjugal. Pode ser irmãos, né? Pode ser pai e filhos, então mãe e filhos, né? Então essa ligação, esses papéis estão se invertendo, né? Eles podem, numa encarnação, nascerem como irmãos, na outra como, né, pai e filho, mãe e filho, ou, né, um casal. Então isso aí vai variando, né? Vai modificando, mas eles procuram estar sempre juntos. E a gente percebe, né, pessoas que às vezes nem na mesma família, mas amigos que têm uma amizade muito forte, um relacionamento muito verdadeiro, né? Que às vezes nem está no grupo consanguíneo, mas tem essa ligação forte com a outra pessoa, né? É bonito isso, é sinal de que já teve uma convivência anterior, né? Tem um bom relacionamento. Deixa eu ver que horas são, que eu acho que o horário está esgotando, né, pessoal? Não vai dar para a gente avançar mais uma, não. Nós vamos parar por aqui para não extrapolar muito o horário. Pessoal, quero até aproveitar aqui, fazer mais um convite, só que esse convite é para aquelas pessoas que caírem da cama, tá? Porque eu fui convidado para fazer mais uma live nesse sábado agora, nesse próximo sábado, né, depois de amanhã. Só que vai ser às 7h30 da manhã, porque é um programa de rádio lá, é Rádio da Barra AM, lá de Barra Bonita, tá? E é um programa de rádio que eles transmitem também pelo Facebook e pelo YouTube também. Então eu vou compartilhar amanhã na minha página, né, os links, se alguém, né, cair da cama às 7h30 do sábado, imagina, né? E conseguir acompanhar ao vivo, nós vamos comentar, vai ser tipo um bate-papo com o pessoal lá da rádio, né? Um bate-papo sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata bem-aventurados aflitos, né? Um tema assim muito interessante, né? Ainda mais no momento atual. E quem não conseguir acompanhar ao vivo, que quiser ver depois, né? Eu vou compartilhar depois na minha página aí do Face e fica lá, tá bom? Mas fica aí o convite para vocês, tá bom, pessoal? Então nós vamos agora, a Divina colocou ali, né? Família espiritual, é isso mesmo, viu, Divino? Bem colocado. Que nós temos a família consanguínea e a família espiritual, aqueles que têm os laços, né, do espírito, das convivências, né, várias através das reencarnações, formam a família espiritual. Legal. A Jane Fernandes dizendo aqui no Mato Grosso, 6h30. Já pensou, hein, Jane? Com o fuso horário aí tá perdido, né? A Maria Helena dizendo aqui, com certeza vamos levantar para curtir. Que bom, coragem, hein, Maria Helena. O Luiz Otávio tá legal. Então, tá bom, quem tiver aí na coragem, né? E a Zuleide dizendo para ela 5h30. Já pensou? 5h30 da manhã, aí é apelação, né, Zuleide? Com esse frio que anda fazendo, né? Mas legal, viu, pessoal? Muito, a gente descontrai aqui um pouco porque eu me sinto muita vontade aqui conversando com vocês, né? Aqui é um bate-papo descontraído, né? A gente estuda aqui entre amigos, então fica essa coisa gostosa, né? Descontraída, sem um rigor aí de manter, né, certas regras muito duras, né? Muito, né?
é melhor a gente levar assim de forma descontraída. Estamos estudando juntos, estamos trocando ideias, né? A gente se sente à vontade, somos todos amigos aqui, né? Mesmo que dos mais diferentes lugares aí que nós vamos formando esse grupo aí mais afinizado no estudo. Então, pessoal, vamos nos preparar para a nossa oração. Quem quiser pegar o seu copo com água, né? Que espera a fluidificação das águas, que a gente pede sempre para que um bom amigo espiritual possa nos ajudar, né? A Daniela Pimenta dizendo aqui em oração por Dona Isabel Espada, né, que está com Covid-19. Então, vamos sim, vamos fazer essa nossa vibração. E a Dani dizendo também aqui que vai tentar cair da cama. Legal, Daniela. Pessoal, então vamos lá, vamos buscar agora elevar o nosso pensamento, buscar acalmar a nossa mente por uns instantes, deixar o raciocínio agora para trabalhar um pouco os nossos sentimentos, as nossas emoções, trazendo na mente a figura doce de Jesus, ou uma bela paisagem, né? Uma lembrança boa, para que a gente pense em algo edificante nessa hora. E a gente possa, então, elevar a Deus o nosso sentimento de gratidão ao Pai. Imensa gratidão a Deus, porque nós, com a doutrina espírita, vamos compreendendo que a vida é uma grande bênção de Deus para todos nós. A vida, a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa que Deus concede. Porque por mais que a gente faça errado, que a gente erre, Deus dá novas oportunidades. Nós sempre teremos novas oportunidades, porque Deus nos espera sem pressa. Ele espera o nosso tempo para que a gente aprenda que o melhor sempre vai ser fazer a vontade dele. Não porque ele queira se impor sobre nós, mas porque a vontade de Deus para nós é que nós façamos o bem, que a gente aprenda a viver de acordo com as leis perfeitas que ele criou. Mas ele não tem pressa, ele não vai nos cobrar atitudes, né, precipitadas, desesperadas. Ele vai esperar o nosso tempo. Se nós ainda teimamos em agir mal, se nós ainda mantemos-nos revoltados, insubmissos, Deus espera, Deus compreende a nossa fragilidade. E assim Ele fica aguardando o momento que a gente perceba que o melhor é viver em paz, é fazer o bem, é perdoar os inimigos, é não criar inimizades, como comentamos hoje. Então, que bom quando a gente começa a perceber tudo isso, quando a gente começa a sentir em nós aquele desejo de viver em paz com todos, quando a gente começa a entender que todas as pessoas são filhos de Deus como nós, são irmãos nossos, a quem cabe todo o respeito pela forma que tem de cada um agir, que a gente não violente a consciência de ninguém. Por isso que Jesus foi tão incompreendido muitas vezes. Por isso que os romanos naquela época não entendiam os ensinos do Cristo, da tolerância, do perdão, da bondade, da misericórdia. Eles achavam que os cristãos eram fracos, que eles não sabiam revidar, não sabiam se impor. Mas quando a gente vai conhecendo os ensinos do Cristo, quando nós vamos mergulhando nesses ensinos tão profundos do Evangelho,
nós vamos nos sentindo transportados a outras esferas. Nós vamos importando pouca coisa com os problemas da terra. As coisas terrenas não vão nos afligindo tanto. Nós não vamos mais preocupando tanto com os bens materiais, em acumular tantas posses, com as posições sociais, com os títulos. Então, é esse o caminho daquele que começa a perceber a vida verdadeira, o sentido da vida eterna, da vida espiritual, essa comunhão maior com o Cristo. Então vamos agradecer a Deus que a doutrina espírita nos encaminha para essa visão, para esse despertar de consciência, para que a gente consiga cada dia mais nos sentirmos ligados a esses irmãos do plano maior, a esses irmãos que já despertaram para essas verdades, que a gente consiga manter o coração pacificado, a mente tranquila e o desejo do bem sempre. Vamos, meus irmãos, nessa hora, aproveitarmos essas boas vibrações que nós somos envolvidos pelos Espíritos amigos e oferecermos essas vibrações pelos nossos irmãos em humanidade que precisam muito mais do que nós. Vamos desejar que todos aqueles que sofrem, que estão em desequilíbrio, em perturbações, aqueles que se encontram internados por esse problema, principalmente da Covid, aqueles irmãos que desencarnaram e deixaram os familiares com os corações amargurados, entristecidos. Vamos enviar boas vibrações nessa hora, desejando que esses irmãos tenham paz, que os amigos espirituais visitem esses lares, esses locais, na espiritualidade, por toda parte, semeando a paz, a esperança, a fé, a coragem para não desanimarem das lutas. Abençoa, Pai de bondade, por toda parte, esse planeta Terra que tanto necessita do teu amor, da tua luz. Que esses irmãos sintam-se amparados, que eles se sintam envolvidos por esses amigos do bem, esses amigos espirituais, proporcionando uma sensação melhor de forças novas, de esperança, de paz. Muito obrigado, Pai de amor, Pai de misericórdia infinita, por mais essa oportunidade que nos concedestes de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome do Cristo, para comungarmos desses ensinos sublimes que a doutrina espírita nos revela e nos oferece. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades que nos concede. E nos guarde, Senhor, na sua santa paz. Abençoa nossos lares, nossa família. Dai-nos força, Senhor. Nos ampare e nos auxilie sempre com os teus mensageiros do bem. Que assim seja. Que essas águas possam ser fluidificadas. Todos aqueles que aguardam, que recebam essa bênção e sintam-se aliviados e fortalecidos. Em nome de Deus e de Jesus, o Mestre Maior, encerramos o nosso estudo da noite, que assim seja. Muito bom, meus amigos. Muito obrigado, viu, por mais essa noite de companhia, pela presença de vocês, pelo carinho, pelas vibrações, por todo essa troca gostosa, pela participação, que eu gosto muito, que vocês estão participando bastante aqui, deixando bastante interativo, né? Bastante
fluindo gostoso esse estudo, né? Então, pessoal, só posso desejar a vocês muita paz, que Deus abençoe a todos, abençoe seus lares, seus familiares, e que nós possamos nos reencontrar, né? Vamos perseverando aí no estudo. Próxima quinta-feira, então, e aqueles, né, que caírem da cama no sábado às 7h30, eu vou divulgar amanhã o link, tá bom? Quem quiser participar também desse bate-papo que faremos no sábado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? E muita paz a todos. Até a próxima.